Todas as pessoas que buscam auxílio ou ajuda psicológica sempre esperam que uma demanda seja atendida, que haja uma expectativa em reconstruir algo que foi destruído. Sempre nesse sentido, no sentido de visando sempre que a questão seja resolvida da forma como o paciente deseja. Mas não é isso que acontece, né? O psicólogo não tem essa função exatamente, justamente porque a questão é o conflito interno do paciente, ele não percebe que existem pulsões e pensamentos contraditórios buscando apresentação e irrupção, né? Invadir a consciência o tempo todo. Justamente são essas questões, esses conteúdos inconscientes, reprimidos, justamente são esses pontos que o psicólogo vai tentar trazer à consciência. E é exatamente o que o paciente não quer. O paciente quer reconstruir o que foi destruído. Então é natural que a percepção que o paciente tem do profissional seja sempre negativa, porque o objetivo do psicólogo é frustrar o paciente o máximo possível, para que ele consiga entrar em contato com essas questões afetivas, porque existe uma evitação contra o contato com essas questões afetivas mais profundas, e a repressão de ideias inconscientes que foram rechaçadas, né? Elas são consideradas, percebidas como ameaças. Então o que acontece é que existem mecanismos de defesa contra esse material inconsciente reprimido, e um deles, mais comum, é o chamado projeção, né? O paciente, para se livrar de qualquer coisa que seja percebida como um desconforto, como contraditório e negativo, ele projeta essas características sem ter a mínima consciência que se refere a ele mesmo. Então, nessa escultura do Salvador Dalí, por exemplo, é interessante observar essa questão da gaveta, né? É como o sadismo, o masoquismo, né? Quando a pessoa coloca no outro, projeta no outro todos esses conteúdos negativos, e a pessoa vai assimilando, internalizando esses traços, né, de personalidade, internalizando, fazendo com que acabem sendo percebidos como próprio, como dele mesmo. Então, são justamente nesse movimento que o psicólogo tem como objetivo, trabalhando a resistência do paciente, que ele tenta evitar o máximo que consegue contato com esse material inconsciente. Então, só para citar uma questão muito interessante, quando existe uma pessoa em um grupo, pode ser uma família de 5, 6, 7 pessoas, e uma dessas pessoas apresenta um sintoma, um tipo de psicose, por exemplo, uma paranoia, por exemplo, aquela pessoa é rotulada, né? Existe um estigma de rotular aquela pessoa, qualificar e determinar, carimbar a pessoa como paranoico. Quando, na verdade, em todo grupo existe um bode expiatório. As projeções naturais entre as pessoas do grupo essas projeções acontecem de uma forma natural, sem que a pessoa perceba, nem quem projeta, nem quem recebe a projeção. E é como se aquela pessoa carregasse todas as outras questões negativas dos outros integrantes, membros do grupo. Se você remover essa pessoa, o paranoico, por exemplo, do grupo, os sintomas vão aparecer naturalmente em outra pessoa. Então, existe toda uma dinâmica dessa questão de diagnóstico do paciente, porque
quando existe uma apresentação de um sintoma, de uma patologia, de um transtorno, na verdade o grupo todo é paranoico, apenas aparece naquele paciente. Então é natural que a percepção do paciente seja negativa em relação à psicologia, porque a psicologia visa trabalhar a resistência do paciente para entrar em contato com essas questões mais profundas. E no caso do narcisismo, né, esses quadros do pintor espanhol Goya, né, é muito interessante porque para o narcisista tudo é espelho, né, ele se percebe, ele se vê em tudo. Então, essa percepção, essa projeção não é consciente, né? Então, embora ele se perceba no outro, ele não tem essa percepção de que a sua percepção é equivocada, né? Então, há uma distorção no narcisismo. O narcisista não percebe o outro como outra pessoa, ele percebe o outro como extensão de si mesmo. Então, é como bem esse quadro coloca ali, né? A figura é a mesma de quem está lendo, né? Então, é esse exatamente o movimento que o narcisista apresenta. Esses outros quadros do Goya também expressando exatamente a mesma ideia da questão do sadismo e masoquismo, né? A questão da pessoa aceitar e determinar e projetando conteúdos, sendo sempre a questão principal, essa é a questão principal. O objetivo é sempre a evitação do contato com questões afetivas mais profundas e a irrupção de ideias que representam esse afeto. Então, resumindo, em relação à questão da percepção do profissional psicólogo, o objetivo do psicólogo é frustrar o paciente e representar essa ideia que o paciente não percebe na sua megalomania, na sua defesa, às vezes defesa maníaca, né, contra a irrupção, e para ele, do ponto de vista dele, ele tem a convicção exata de que o que ele fala é exatamente o que é certo, o que é correto, e o sintoma, né, os sintomas, desde que a doença, né, a frase de que a doença fala, né, essa frase é muito interessante, mas os sintomas vão dizer exatamente o contrário.